Olá, você é iniciante na costura, não sabe por onde começar? Fica comigo nessa série para iniciantes que esse vídeo também é para você. Na aula passada, nós vimos algumas funções da máquina, conhecemos um pouco sobre os tecidos e hoje nós vamos falar sobre outras funções para você iniciar e dar os primeiros passos com a sua máquina e também passar a linha e encher a bobina. Vem comigo? Antes de começar, você precisa saber o que cada parte da sua máquina faz. Não é decorar, é entender. Como vimos na aula passada, esse é o volante. Toda vez que você for girar, gira sempre para frente, para você. Nunca para trás. Senão, você vai ter problema de embolar sua linha da canelinha. Aqui temos o calcador. Nesse calcador, ele vai ter a função de segurar o seu tecido. Lembra, a sua mão vai direcionar. Temos aqui a alavanca que vai soltar o calcador. E também esta outra alavanca, onde nós vamos baixar o pé da máquina para colocar e trocar o seu calcador. Temos aqui ainda o nosso botão de retrocesso, que nós vamos usar em cada união de tecido para iniciar e no término da sua costura. Aqui nós temos o tensor da linha da parte de cima, né, que vai por cima aqui da agulha. Nós vamos trabalhar a regulação do tensor e também os reguladores de largura, que são esses aqui, que vai do 0 ao 4. E o regulador de ponto, o seletor de ponto, certo? Que aqui nós vamos ter também o caseado, né, para essa máquina. Esta parte aqui, nós temos uma pequena legenda, onde tem todos os pontos básicos. Esses dois já são decorativos e esses também são da parte decorativa, onde você vai usar selecionando esse botão aqui. Com a sua máquina desligada e o calcador levantado, vamos iniciar a passagem da linha. Eu costumo trabalhar com a linha em cone e não com o retroço ou carretel, né? E com essa linha, nós vamos iniciar o nosso trabalho. Fique atento, linha passada fora da ordem dá muito estresse. Apesar de essa ser uma máquina específica, toda máquina tem um padrão muito parecido. Você vai precisar passar pelo porta-fio, pelo guia de linha, o disco de tensão, guia da agulha, a alavanca tira-fio e, por fim, a passagem na agulha. Então, para passar a nossa linha de cone, não dá para pôr aqui no passa-fio. Nós vamos colocar, então, ela atrás da nossa máquina. Primeiro, vamos passar aqui dentro do nosso passa-fio. Em seguida, passamos no guia de linha. Essa peça aqui, vamos descer até esta parte de baixo e vamos subir novamente. E então, passar dentro desta outra peça, que é como uma pequena alavanca que movimenta conforme você está trabalhando com a máquina. E então, nós vamos descer e posicionar para passar a linha dentro desta peça, que será como um guia da sua linha antes de passar na máquina. E então, passamos na agulha. E direciona, já saiu desse lado, e vamos puxar. Agora, vamos colocar a linha da canelinha. Vamos então agora encher a canelinha. A gente pode deixar apoiadinho aqui, ou usar esse meio aqui, ó, que fica até melhor. Então, nós vamos usar essa pecinha, que ele funciona como um tensor. E vamos colocar um fiozinho aqui, ó, dentro da bobina. Então, a gente encaixa ele aqui, continua segurando aqui e
puxa. Vamos puxar o volante, apertando o pedal, ele vai começar a encher a bobina. Vou cortar essa pontinha da linha e continuo até que ele vai parar sozinho. Eita. E ele parou sozinho porque já deu a quantidade. Então, agora, nós vamos colocar a canelinha, já enchida com a linha, na caixa da canelinha. Aqui, a direção do fio é muito importante. Nós vamos ter aqui, vamos colocar desta maneira e passar nessa divisão que tem na peça. Vamos puxar aqui com uma pequena pressão e ela está encaixada. Agora, vamos para a máquina. Aqui é uma pequena alavanca para a gente fazer o encaixe na máquina. Vamos, então, colocar na nossa máquina. Essa é a estrutura que ela tem. Com a alavanca puxada, vamos encaixar. Ouviu o barulhinho? Agora eu solto, tá encaixadinha, com a linha puxada para cima, eu fecho a tampa. E agora nós vamos pescar a linha da canelinha, colocando ela para a parte de cima. Então, girando o nosso volante para frente, segurando a nossa linha de cima, abaixamos a agulha e pescamos a linha de baixo. E aqui tá ela. Cada máquina tem o sentido certo. Observe se a sua máquina também faz esse mesmo caminho, mas ela sempre vai fazer a passada dentro desse pino, dentro do tensor, vai ter o caminho que vai indicar até que chegue na agulha. Antes de iniciar, então, nós vamos regular a nossa máquina, escolhendo, então, a seleção do ponto e a largura. Então, aqui, na A, nós vamos ter o ponto reto. No B, ele é praticamente reto, e ele vai, até o C, ele vai se tornar o zigue-zague, conforme temos na legenda aqui. O D e o E é o ponto decorativo. Então, este aqui é o nosso seletor do ponto que nós vamos usar. Este eu vou te explicar numa próxima aula, para a gente fazer o caseado. E aqui nós temos, então, o tamanho do ponto. Eu vou colocar aqui, que é o que eu costumo usar, entre o 3 e o 4. Vou deixar ele no 3 para a gente iniciar nossas primeiras costurinhas. Uma dica de ouro para você que é iniciante. Sempre faça o teste num pedaço de retalho antes de começar a sua costura efetiva. E temos, então, o nosso tensor. Essa máquina, eu sempre deixo ela entre 6 e 6,5. Mas nem todas as máquinas pro tricoline vai ser essa tensão. A minha da Singer, por exemplo, ela fica entre o 2, mas algumas pessoas trabalham entre o 2, 2,5 a 5. Então, observe qual é a sua máquina, como ela funciona melhor para ajuste do seu ponto. Essa, só consigo mesmo entre 6 e 7. Esses ajustes resolvem 80% das costuras básicas. No próximo episódio, nós vamos fazer os pontos, aprender como fazer os primeiros pontos na máquina, aprender a praticar no papel, isso mesmo, no papel, e você vai perder o medo de costurar. Então aqui encerramos nossa aula de hoje. Te vejo na próxima. Até mais. Tchau, tchau!